Decidimos fazer um conjunto de vídeos intitulados Eu Não Estou, Eu Sou Instável, que pretendem comemorar os 25 anos da Instável. A Companhia Instável é uma não companhia. É uma companhia que não tem um elenco fixo, não tem criadores fixos e a cada ano nós convidamos uma pessoa diferente. Constitui-se, conjuga-se toda a equipa artística criada em torno desse convite, desse primeiro convite. O convite ao António e à Ação foi feito há alguns anos, são criadores eles próprios que já têm um percurso como intérpretes, nomeadamente os dois foram intérpretes da Companhia Instável, noutros projetos. Portanto, tinha todo sentido fazer-lhes este convite, já têm um percurso estabelecido, quer individualmente, quer como dupla, já foram prémio SPA, já trabalharam com a Companhia Nacional de Bailado e agrada-me muito a sua peculiaridade, o desenvolvimento da linguagem que desenvolveram, que é muito única, que se baseia muito no pormenor quase invisível, no pormenor muito subtil. O take vem já de uma intenção. A Ana contactou-nos em 2017. A primeira vez que falou sobre nós criarmos para a Companhia Instável. Deixou-nos completamente à vontade para desenharmos o objeto artístico. Depois nós optámos por convocar esta questão do som em cinema para nos acompanhar e ser o tema, a temática central da obra e depois obviamente que nos fomos apropriar de outros conceitos transversais à linguagem cinematográfica, como o próprio take, a montagem em cinema, a construção de um guião. E no estúdio fomos desenhando a peça com base nestas premissas até bastante técnicas, mas fomos encontrando uma dramaturgia que se foi revelando à medida que fomos construindo. Desenrolou-se de uma forma muito intuitiva e de uma forma muito próxima com os intérpretes, que aliás foram escolhidos através de uma audição e nunca tínhamos trabalhado com nenhum deles, o que foi realmente interessante porque noutros projetos conhecíamos já um ou outro intérprete e neste projeto foi mesmo que trabalhámos pela primeira vez com qualquer um deles, qualquer um dos 5 e as 2 estagiárias também que fizeram parte da equipa, de uma energia que se construiu entre todos e que estávamos muito sintonizados. Eles são intérpretes fabulosos, foi muito simples, por assim dizer, trabalhar com eles. Eles responderam muito bem a todas as nossas propostas e neste trabalho voltamos a trazer esta questão do personagem, não é? Do corpo assumir, de alguma forma, uma fisicalidade correspondente a um personagem específico. E eu gosto de trabalhar essas questões também muito ligadas ao cinema, ao teatro, e foi interessante essa construção e essa relação que criamos com eles para eles chegarem àquilo que é o take hoje.
And we built a relation really nice between the sound and the movements. Sometimes it was we had a really focused connection between movement and sound. I met the other people, and I think we had great connections between the lights, the costumes, all the pieces fit really well together. For example, it could say something to the character and say something in advance or something like that, so they can have some attention to the sound. Primeiro, em relação à audição, eu lembro-me de todos vocês, o que é curioso. Nós falámos disso há pouco tempo, tu tinhas dito que não te lembravas de algumas pessoas. Senti que aprendi muito com a Sam e com o António, mesmo a nível de precisão, porque eu tenho alguma dificuldade, porque sou grande, então foi giro também nesse aspecto, mas também sinto que aprendi muito com cada um de vocês, porque acho que somos todos muito diferentes. E eu acho que isso é extremamente importante, essa aprendizagem não só através dos coreógrafos, mas através de cada um de nós. O que eu quero dizer é que nós somos tão diferentes e tentar ir ao encontro daquilo que é suposto irmos, ir ao universo deles, é desafiante, sim senhor. Quando tu entras dentro da linguagem, daquela ideia minimalista, cheia de detalhes, dentro daquela mecanicidade, dentro do desenho, aquilo depois acaba por fazer sentido. Eu vou refrescar a memória que nós ficamos sozinhos no estúdio e nós tínhamos um trabalho de casa, que era fazer uma composição, não era? Corrijam-me. Uma performance para apresentar no dia a seguir. E vocês fizeram uma rotina uma morning routine, não foi? E isso foi muito engraçado porque nós utilizámos as mesas e as cadeiras que no final acabaram por fazer parte da cenografia. Eu acho que com a Joana neste grupo há sempre situações, na realidade, a qualquer momento, mesmo a fazer a peça, eu estou a contracenar e acho que estou em bom contigo, mas na realidade dás-me muita vontade de rir, mas é no bom sentido. And sometimes it was really fit, like for example we had these connections to the movements. You can find it in some movies. Like some FX. So sometimes it was really the sound and the dancers were really together, and sometimes it was more in a cinematographic landscape, so we built atmospheres where the dancers could evolve like that. I mean, like we have like one full part where all the choreography were based on like movements between I think like 5 dancers, and they were really it's really written, like for example. And then we have another part where we just have like some sounds, like for example a high tone all the time, and this creates some tension. And you don't know what is happening, but you can feel that there is a tension. And then you have just like sound textures and things like that happen. Like, and it creates something that you know that something will happen, but you don't know yet what. Nós quisemos trabalhar com os intérpretes, bailarinos,
de uma forma bastante próxima, passando-lhes o nosso material, a nossa fisicalidade, fazendo com que eles os pudessem trabalhar a partir das suas próprias, do seu próprio universo singular, mas mais do que isso, que eles encontrassem um personagem que fosse importante para eles. E essa procura também foi interessante, porque não nos quisemos, pelo menos eu não queria nunca saber qual era o personagem. Portanto, foi assim um trabalho bastante velado, no sentido em que nós não sabíamos tudo, nem eles sabiam tudo. E acho que hoje em dia também ainda não. E assim, realmente, depois deste momento de aprendizagem e de encontrar a qualidade, o processo foi mais interativo, começou a haver mais interação entre nós, desenvolvimento de personagens. Acho que o desenvolvimento de personagens foi uma das partes mais divertidas, sem dúvida. Que foi muito fixe ver cada um de nós encontrar a sua cor e as suas características e a trazer um pouco disso para o estúdio. Então é possível ver um conjunto e ainda assim manter uma personalidade individual, e acho que isso também afetou muito aquilo que foram as nossas personagens, que é a tradução daquilo que é a qualidade que nos foi passada pelos coreógrafos e que nós encontramos também algo nosso dentro dessa qualidade, sem perder o interesse no detalhe, em encontrar algo muito específico. E isso foi muito giro. Era algo que eu nunca tinha experienciado no meu corpo. Depois disso, toda a construção da peça, da narrativa, da dramaturgia, das personagens, eu sinto que foi, para classificar em 2 ou 3 palavras, foi muito fluido, foi orgânico e foi algo que não foi forçado. A aprendizagem inicial do material foi desafiante, até porque era muito material e eu sinto que já há algum tempo que não aprendia tanto material assim de seguida. Então foi realmente um desafio encontrar a qualidade, encontrar o detalhe. One point of the piece was like, how will we use the sound in some narration of the piece? For example, it could say something to the character and say something in advance or something like that, so they can have some attention to the sound. E a primeira abordagem então foi perceber que era sobre cinema, perceber com os intérpretes aquilo que eles gostariam de vestir e ou seja, qual era a personagem que eles gostariam de interpretar para esta peça. E depois foi também falar um pouco com a Ação e o António para perceber, ou seja, onde vinha a inspiração deles, qual era o ímpeto e o storytelling que eles queriam para este projeto. Ou seja, no fundo, o que eu tentei perceber com eles foi, a partir da parte psicológica do intérprete e da parte psicológica da personagem que eles escolheram, que normalmente eram coisas opostas da personalidade deles. Ou seja, ia ser um oxymoron, que é coisas opostas no fundo. Chegamos a um encontro desses 2 extremos e a partir daí surgiu a inspiração para cada personagem. A mobilidade que os intérpretes têm com a roupa, ou seja, não é só a parte estética, mas também é a parte funcional da roupa, dos figurinos. Para o figurino do Nuno, foi inicialmente pensado representar um homem como se fosse um businessman, alguém que trabalha no corporate world e que, ou seja, tem um lado kinky, ou seja, mais sexual, mais fantasiado dele, que aparece um pouco mais no final da peça. Estes suspensórios estão associados, ou seja, o propósito desse suspensório normalmente é para colocar na parte de baixo da perna, aqui, e para suster a meia. Ou seja, todos os homens de poder, ou seja,
associados ao poder, a corporate world, etc., usam isto para pôr a meia no sítio. E isto faz um pouco a ideia de ter tudo sob controle, ou seja, nunca nada pode sair de fora do controle. Para mim, aquilo que me interessa mais como criador desta obra é, de facto, que o espectador também se possa, a partir das suas próprias perspectivas, do seu olhar, fazer ele os próprios takes da peça, ou das várias cenas da peça, retirar os seus próprios takes e, a partir daí, criar a sua própria dramaturgia e, talvez, decifrar o que é que está ali por trás daquele enredo coreográfico que nós construímos. A mim houve um momento marcante que foi aquela descoberta da música final da peça. Esse momento da escolha final da música foi interessante, é daqueles momentos que acontecem nas peças. Algumas que acontecem mais, outras menos, mas esta por acaso foi bastante forte. Porquê? Porque nós não tínhamos a obra final, a peça musical final, porque a Sara não tínhamos chegado a esse lugar, não havia muito tempo para ainda desenvolver esse material, porque ela estava a compor a obra toda, e eu fui ao Instagram dela e encontrei um pequeno clipe, e eu pus no computador, e o solo que a São já tinha montado completamente com o final do Nuno, já estava completamente montado, tudo, sem nunca ter ouvido aquela música. Nós fomos fazer a passagem e, naquele momento da passagem, colocamos a música. E a música bate do início ao fim, exatamente com toda a lógica e a estrutura coreográfica, o momento da pausa, tudo isso. E que o próprio Nuno se ri porque sente essa relação com aquela música, que para mim é uma música que marca bastante a obra. Então, houve assim uma série de relações, e quando isso acontece numa obra, para mim é o reflexo daquilo que é quando nós estamos a trabalhar numa equipa que realmente está dentro do mesmo universo criativo. Conjuga estes dois conceitos que são contraditórios. Por um lado, a instabilidade relacionada com a arte contemporânea, relacionada também com a situação dos artistas. Por outro lado, o conceito de companhia e traz este aspecto contraditório, que é companhia como algo estabelecido, como algo fixo, como algo contínuo. Portanto, gostamos de criar este contrassenso e procuramos, no projeto da Instável, que haja esta rotatividade, que haja este novo convite sempre a diferentes coreógrafos e este estabelecer de toda a equipa em torno desse convite. Fazemos questão de fazer audições, todas as vezes fazemos audições para bailarinos. Portanto, pensando um bocadinho neste abranger de novas pessoas e conhecer outras pessoas de cada vez que fazemos um projeto. Eu acho que é um conceito que estava um bocadinho à frente do seu tempo. É quase como se fosse uma companhia de repertório, mas não fixa, que tem uma série de linguagens diferentes. O facto de se assumir logo de início como uma estrutura que tinha esse objetivo, acho que sim, estava bastante à frente do seu tempo. Eu acho que a Instável é uma estrutura com uma instabilidade consistente. É uma estrutura que se afirma no panorama português como uma estrutura que olha para um horizonte, para uma possibilidade de dar oportunidade aos imensos bailarinos e intérpretes portugueses, também estrangeiros, mas acima de tudo portugueses, que trabalham num contexto independente, de ter a oportunidade de trabalhar com os mais variados coreógrafos e de ter as mais variadas experiências. É uma estrutura democrática, efetivamente,
porque aqui podem acontecer, de facto, todo o tipo de projetos, sejam eles de que lógicas venham, sejam mais políticos, mais sociais, mais artísticos, não é? Eu acho que essa palavra é importante ser descrita, somente nos dias de hoje. Agregadora, no sentido de agregar numa só estrutura uma variedade de projetos, de intenções e de impulsos, tanto para os coreógrafos como para os intérpretes na dança contemporânea. Eu, em continuidade à tua palavra, eu diria cumplicidade, pela relação que se vai criando dentro do próprio ambiente instável, não só a relação entre nós e entre o nosso processo, mas também a relação com todas as pessoas que iam lá passando, portanto, pessoas que ensaiavam para os palcos instáveis, pessoas que tinham concluído o FAIC ou que iam fazer o FAIC, professores ou pessoas que até iam só visitar a Instável e havia um ambiente de ligação entre todos e de relação entre todos. E não havia nenhuma necessidade muito concreta e muito objetiva, era sempre tudo muito relaxado, muito livre e que cria um ambiente muito passivo, muito tranquilo e que cria ali uma cumplicidade entre todos. Importante, necessário, pertinente, pois realmente vejo que o projeto em si todo, Instável, é uma coisa que tem uma grande importância, não só para o Porto, mas para várias pessoas que fazem parte da dança contemporânea e não só das artes performativas do Porto e se calhar até mais abrangente que o Porto. E isso realmente, claro, fazer parte de uma instituição que tu olhas e dizes uau, isto é muito relevante, os projetos são projetos que ajudam, que mudam, que fazem, que fortalecem, isso é muito inspirador. De um ponto de vista mais pessoal, acho que a palavra que eu escolheria seria casa, porque realmente sinto-me muito bem quando eu estou na Instável, sinto-me acolhida, sinto que é um lugar seguro, revejo-me muito nas pessoas que constituem toda esta grande família Instável e é um destes lugares preciosos que eu sei que para o resto da minha vida vou-me lembrar muito bem do estúdio, da entrada, das coisas todas e que já tem um lugar dentro de mim muito especial, muito emotivo.